Oi, gente. Meu nome é Lívia, eu sou fisioterapeuta osteopata e vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre escoliose. O primeiro ponto que eu queria deixar claro é que eu tenho escoliose. Eu sempre soube como é viver com isso. Então, quando eu era criança, as pessoas me diziam que não tinha jeito, que eu ia ficar com dor mesmo, que escoliose dói. E tanto que isso me fez virar fisioterapeuta, me fez ir buscar entender o que realmente é verdade e o que não é. E hoje eu posso dizer pra vocês que durante uma grande parte da minha vida eu vivi sim com dor, mas hoje eu não sinto mais dor. E eu entendi que a minha dor ela não era por causa da escoliose, sim pelo meu estilo de vida, pela minha alimentação, pela atividade física, pelo que eu pensava, pelo que eu fazia, ok? Então eu quero dividir isso aqui um pouquinho com vocês. Primeiro ponto é que eu vou tentar aqui com a minha coluna mostrar pra vocês o que é a escoliose. Então a gente tem algumas curvas da coluna que são consideradas fisiológicas, ok? Então, quando eu olho aqui a coluna de lado, ela tem essas curvas como vocês estão vendo aqui, ok? A função dessas curvas é que a gente consiga se movimentar, que a gente consiga se manter em pé com um bom equilíbrio. A escoliose é uma torção no sentido tridimensional. Então, ó, eu faço uma inclinação e uma rotação da coluna. Só que isso não acontece como eu tô mostrando aqui na coluna pra vocês. É como se a fibra do osso se deformasse de fato, ok? Então imagina que a minha blusa é aqui a minha fonte, meu tecido. Então ela começa a deformar e por tensões diferentes que vão criando nela. Se por mais que ela esteja aqui frouxinha, se eu começar a me mexer, vocês veem que criam tensões. Essas tensões é que vão fazendo o osso crescer de uma forma diferente. O osso, a física diz pra gente que o osso ele cresce por diferença de tensão. Então, se eu tenho mais tensão puxando nesse lado da minha blusa do que nesse, vai fazer com que o osso cresça torto, ok? E isso passa a ser, então, uma alteração que vai surgindo no nosso processo de crescimento ósseo desde que a gente é criança. É por isso que a grande maioria das escolioses, elas surgem na infância. Okay? Uma escoliose pode ser também uma falsa escoliose, aquela escoliose associada a uma postura de proteção. Por exemplo, vamos assim, imaginar que eu tenho uma cicatriz aqui nessa região do meu abdômen, por exemplo, por uma cirurgia de vesícula. Okay? Então eu posso adotar uma postura antálgica de proteção, por exemplo, de me proteger e fazer esse posicionamento. E dá uma ideia de que eu tenho escoliose, mas na verdade isso não é uma escoliose verdadeira, com deformidade óssea, ok? Então, quando a gente fala dessas pessoas que têm essa deformidade óssea, o primeiro ponto que a gente precisa entender é por que surgiu essa deformidade, ok? Então, tem muitas possíveis causas, desde quedas, acidentes, alteração do funcionamento das vísceras, como eu mostrei pra vocês. Imagina que essa cirurgia aqui no meu abdômen, vamos pensar uma coisa que é comum de cirurgia nas crianças, seriam, por exemplo, as hérnias inguinais, as hérnias abdominais. E que aquele ponto da cirurgia foi criando uma tensão assimétrica de um lado e de outro do tronco dessa criança. Esse tronco tende a crescer, de novo, por diferença de tensão nesse osso, de uma forma diferente e configurar a escoliose, por exemplo. Ou pode ser ainda uma criança que caiu quando pequenininha e criou tensões em regiões do crânio ou em regiões do pescoço, em qualquer região do corpo, ok? Então tem muitas possíveis causas que a gente nem tem noção. Quer ver uma bem simples? Estrabismo, ok? Dentes, dificuldade de convergir o olho, aquele movimento que a gente brinca quando é criança, de olhar para a pontinha do dedo e nem todo mundo consegue fazer. Quando a gente pega um adulto que tem escoliose, eu tenho que me preocupar sim com o que gerou um pouquinho aquilo, porque é um ponto onde eu preciso tratar aquelas tensões, ok? Mas aquele osso, ele já cresceu de forma, digamos assim, diferente. Eu não vou conseguir trazer aquele osso para uma posição ou para um formato normal, mas eu consigo sim que aquela pessoa não sinta dor. Pensa aqui comigo, se você se mantém esse tempo todo de uma forma de postura antálgica, isso tende a cansar os músculos de forma assimétrica. Mas se o seu osso é torto, durante o seu processo de ossificação, também os músculos foram crescendo e se adaptando a isso, ok? Então é importante a gente levar isso em consideração. O que a literatura mostra pra gente? Que escoliose realmente não tem cura.
Mas eu sou o exemplo, assim como a literatura diz, que a escoliose em si não dói, não é ela que faz você sentir dor. Mas bora pensar de um ponto de vista, se eu tenho um carro amassado, por exemplo, na lataria, ele continua funcionando bem, né, gente? Mas, digamos assim, a estética dele pode não ser tão bonita. E tem coisas que a gente pode fazer pela estética do carro, né? Não tem aquele martelinho de ouro. Então, tem coisas que a fisioterapia pode fazer para melhorar a estética. E um ponto muito importante, a função, ok? Então, que aquela coluna não seja rígida, que aquela pessoa consiga se mexer em todas as direções sem dificuldade. Voltando para a literatura, o que ela mostra é que a atividade física é uma coisa que dá muito certo. Atividades dinâmicas. Então, tratamentos estáticos, puramente estáticos, não são hoje a melhor forma da gente tratar a escoliose, ok? A gente precisa trabalhar também num sistema que a gente chama de proprioceptivo. Como o corpo se auto-percebe com relação ao espaço. E aí entram abordagens como o Pilates, que tem abordagens específicas para escoliose, a cinesioterapia, que nada mais é do que terapia através do movimento. Então, se a pessoa gosta de fazer basquete, a gente consegue montar um tipo de exercício associando movimentos que são comuns do basquete. E não é porque ela tem escoliose que ela está proibida de fazer basquete, corrida ou o que ela queira. Eu faço crossfit. É o esporte que eu gosto. E eu digo pra vocês que depois que eu entrei no CrossFit, a minha dor, as minhas dores que já eram de uma forma esporádica, elas ficaram muito melhores. Então, é a prova, eu sou a prova viva de que a gente consegue gerir a nossa dor se a gente entende o nosso corpo. Esse é o principal ponto quando a gente tem escoliose, ok? Então, quando chega um paciente pra mim me contando que ele tem escoliose, a primeira coisa que eu tento tirar da cabeça dele são mitos. Você não vai poder engravidar, acredite. É isso que as pessoas que têm escoliose escutam. Você vai ter uma coluna frágil, você não pode fazer exercício de impacto. A literatura não mostra isso pra gente. Mas existem ainda profissionais que têm uma visão um pouco mais antiga, ok? E não é verdade, eu faço crossfit, gente. Crossfit carrega carga, impacta, corrida. E eu não sinto dor, como eu falei pra vocês. Então, sim, é uma coluna que tem menor capacidade de se adaptar, mas sim é uma coluna que a gente pode trabalhar para ela conseguir se adaptar bem. Então, se você tem escoliose e escutou que você não pode engravidar, que você não pode fazer exercícios de impacto, que é melhor você ficar quieto, que você fazer natação, que é a única coisa que pode fazer, repense. O corpo tem capacidade de se adaptar. E o que eu quero, a minha grande missão de vida é fazer todas as pessoas entenderem isso e principalmente terem um poder sobre o seu corpo e que elas consigam encontrar o seu mundo sem dor. Então, se você quer saber mais de escoliose, põe aqui nos comentários, ok? E vamos criando discussões que o meu objetivo, como eu já disse, é ajudar vocês.